Amados irmãos, nesses momentos de distanciamento que estamos vivendo, tivemos que interromper os nossos estudos presenciais, mas a Igreja de Jesus Cristo não pode parar. E hoje, aonde quer que este estudo chegue, aonde e quando você assistir, quero te dizer que estamos sentindo muitas saudades. Entendemos, no entanto, que o nosso Deus está no controle absoluto de todas as coisas e que nenhuma circunstância vão alterar as promessas do Senhor Jesus para com o seu povo. Sairemos dessa situação em breve e muito mais fortalecidos como igreja, como família e como seres humanos. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Atos de transformação, esse é o tema do nosso primeiro módulo da Escola Bíblica Dominical, baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. E o nosso assunto hoje é evangelização que transpõe barreiras. Está baseado no livro de Atos, capítulo 8, e como é um texto um pouco longo, nós vamos dividir os nossos estudos em 3 partes. Capítulo 1 ao versículo 1 ao versículo 8, versículos 9 ao versículo 25 e o versículo 26 ao versículo 40. Após assassinarem Estevão, as autoridades de Jerusalém desencadearam uma implacável perseguição contra a igreja. Liderados por Saulo, eles prendiam, eles assassinavam inúmeros cristãos. Isso fez com que boa parte da igreja migrasse para outras cidades. Embora dolorosa, a perseguição contribuiu para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. A morte de Estevão não acalmou a fúria de Satanás. Ele queria mais, ele queria muito mais. O sabor do sangue dos cristãos já fazia parte do cardápio do sumo sacerdote, dos sacerdotes e de toda aquela sociedade religiosa da época. Matar os cristãos, isto era o que eles mais desejavam. Diante dessa perseguição, aquela grande multidão que começou com 120 em Atos, capítulo 1, versículo 15, passou para 3.000 em Atos 2, 37 a 41, e depois chegou a 5.000 em Atos 4, 1 a 4. Se dispersou pelas terras da Judéia e Samaria, confirmando assim a ordem do Senhor Jesus Cristo, a de sermos testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que uma ideia. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a dinamite de Deus para derrubar as barreiras do pecado. Sua hora havia chegado e a igreja estava em movimento. E nesse texto nós aprendemos algumas lições preciosas para as nossas vidas. A primeira delas é que a perseguição promove a evangelização. Vamos ler os primeiros 8 versículos desse texto, que diz o seguinte: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entretanto, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões entendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava.
pois os espíritos imundos de muitos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Do ponto de vista humano, aquele foi um dia tenebroso para os crentes, para o povo de Deus, mas do ponto de vista divino, foi o começo de uma grande revolução espiritual. Foi quando a igreja alargou as suas fronteiras em direção ao confim da terra. Com a morte de Estevão, um vento forte de perseguição soprou sobre a igreja. Mas essa perseguição foi como o vento em relação à semente, apenas espalhou. Enquanto os crentes foram espalhados pela perseguição, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Eu concordo com a expressão, com a observação de Calvino, de que os apóstolos não saíram de Jerusalém, porque o dever deles, o dever de um bom pastor, é dar a própria vida em defesa das ovelhas, quando elas estão sendo atacadas. Lucas registra que Saulo assolava a igreja, o mesmo Saulo que guardou as vestes dos que apedrejaram Estevão e consentiu na sua morte, agora assola a igreja. O verbo assolar descreve um animal selvagem despedaçando sua vítima, uma fera selvagem que salta sobre a presa para devorar. Saulo não poupava nem mesmo as mulheres, também as lançava nas prisões. Ele buscava a prisão e a morte de suas vítimas em Jerusalém e fora dela. Assolava a igreja, exterminando os que invocavam o nome de Jesus, além de castigar muitos crentes nas sinagogas, forçando-os a blasfemar por meio de tortura, jogava-os nas prisões. Mas também nós vemos que a perseguição aqui acarretou uma grande dispersão da igreja. A comissão foi cumprida através da perseguição. A perseguição não é um acidente de percurso, mas é uma agenda de Deus. Mesmo quando a igreja é perseguida, Deus continua no controle. A perseguição, ela nunca foi para destruir a igreja, ao contrário, ela alargou as suas fronteiras. Uma igreja que se espalha para além de sua zona de conforto, essa igreja impacta o mundo. Assim o Senhor trouxe luz às trevas e vida da morte. Mas também nós vimos que a dispersão produziu poderosa evangelização. Nós vimos que a perseguição não trabalha contra a igreja, mas ela trabalha a seu favor. Deus transforma ao agente de perseguição em parceiros da missão. O Sinédrio tentou prender os apóstolos, porém a igreja se tornou mais intrépida. Prendiam os crentes, porém a igreja continuou crescendo com mais ousadia. As perseguições que nós tivemos, as perseguições japonesas e comunistas na Coreia do Sul não conseguiram destruir a igreja, ao contrário, a igreja sul-coreana é uma das mais robustas e crescentes do mundo. Em 1949, o governo chinês foi derrotado pelos comunistas e nessa época 637 missionários da missão para o interior da China foram obrigados a deixar o país. Anos depois, os cristãos da China eram 40 vezes mais numerosos. Ninguém pode deter a obra do Senhor Jesus, ninguém pode deter os passos da sua igreja, ninguém pode calar a sua voz. Prisões, fogueiras não podem impedir os seus avanços. A evangelização alcança o mundo quando é uma força. A perseguição dispersou os crentes que saíram pregando a palavra de Jesus. Estevão e Felipe, dos 7 homens nomeados pelos apóstolos para a diaconia, foram os únicos citados, cujas suas atividades foram registradas por Lucas. O ministério de Estevão foi muito além da diaconia e Felipe era um pregador da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus lhe dava fé e lhe dava sabedoria. Felipe tinha vida e testemunho.
Felipe pregava aos ouvidos e aos olhos, ou seja, ele realmente pregava e vivia o que ele pregava. Investiu a sua vida nas mais nobres causas, a proclamação do Evangelho. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Nós precisamos entender, amados, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja é a única agência do reino de Deus responsável por levar essa mensagem até os confins da terra. Felipe é o pregador. Os samaritanos são os seus ouvintes. Cristo é o conteúdo da mensagem. E o resultado foi a grande alegria e muitas vidas sendo entregues ao Senhor Jesus. Nós vimos que a pregação foi endereçada aos ouvidos e aos olhos. Houve impacto, prodígios e alegrias. As pessoas ouviam, as pessoas viam. E hoje as pessoas escutam belos sermões, mas não veem vida. Muitas igrejas são conhecidas pelos seus escândalos, mais do que pelos seus milagres. Muitas igrejas hoje estão pregando apenas aos ouvidos, mas não aos olhos. Mas nós vamos ver agora, dos versículos 9 ao versículo 25, que a evangelização desmascara o misticismo. Nós vimos aqui que a palavra de Deus nos diz o seguinte: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo da Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando-o de grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos iludida com suas mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como as mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. E vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, eles concediam o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo-lhes: concedei-me também, sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Porém, Pedro lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e rogue ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo-lhe, porém, Simão lhes disse: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobre mim venha a acontecer. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Nós vimos aqui que a evangelização, ela desmascara o misticismo. Em Jerusalém, a oposição de Satanás veio de forma da traição de Ananias e Safira, do aprisionamento dos apóstolos, da morte de Estevão e da grande perseguição. Em Samaria, Satanás empregou métodos diferentes para impedir o crescimento da igreja. Usou um homem chamado Simão, conhecido como mágico. E o Evangelho agora transpõe fronteiras, transpõe barreiras, e onde o Evangelho prevalece, o misticismo é desmascarado. Satanás agora tenta atacar a igreja, não pela perseguição, mas por dissimulação, falsas conversões e falsos obreiros.
em tempos de despertamento, aonde quer que Deus semeie a verdadeira semente, o diabo semeia o seu joio, semeia as suas mentiras. Hoje os próprios pregadores, chamados evangélicos, fazem malabarismos onde, em nome de Deus, para ganhar dinheiro. Simão, o mago, é provavelmente a pior figura da igreja cristã. O legado que deixou foi tão ruim que os pais da igreja o consideraram como o fundador de todas as heresias. Tentou comprar dons espirituais, visando obter vantagens financeiras. O relato dessa história na Bíblia começa quando Felipe chegou em Samaria, no norte da Palestina, para pregar o Evangelho. Ali encontrou Simão, que atraía muitas pessoas para praticar atos que pareciam sobrenaturais. Ele era um especialista em curandeirismo, leitura de sorte, consulta de astros sobre o futuro, práticas para atrair boa sorte. Ele era tido como uma pessoa que tinha poder e ganhava bom dinheiro por causa disso. Ele então decide se converter e foi batizado por Felipe. Simão pensou que o batismo iria acrescentar mais alguns recursos ao seu repertório de truques sobrenaturais. E foi nesse contexto que chegaram ao local o apóstolo Pedro e João para reforçar o trabalho de Felipe. E o Simão, o mago, viu os apóstolos impondo-lhes a mão sobre as pessoas para fazê-los receber o poder do Espírito Santo através dos dons espirituais, e cobiçou a ter o mesmo poder. Nós vimos que ali cometeu um grande pecado, um terrível pecado. Procurou os apóstolos e lhes ofereceu dinheiro se recebesse esse poder, e acabou expulso do meio dos cristãos por Pedro, pois esse ato terrível comprovou sua conversão. Não tinha passado de uma completa farsa. Nós vimos que o orgulho de Simão, ele alega ser grande. Nós vimos a popularidade de Simão, nós vimos a dissimulação, a perversão de Simão, nós vimos a punição de Simão. Pedro desmascara Simão e diz que ele está sendo inspirado por Satanás. É a segunda vez que o pecado tenta entrar na igreja por meio de dinheiro. Ananias e Safira tentaram comprar reconhecimento e Simão tentou comprar o poder. A igreja de Deus precisa ter discernimento para não receber qualquer tipo de ofertas, se a motivação do ofertante não for pura diante de Deus. A sua oferta torna-se maldição e não bênção para a sua igreja. Mas nós vimos também que Simão, ele não estava preocupado. Simão, ele não demonstra um sincero arrependimento. Ele quer livrar-se apenas das consequências do seu pecado e não do pecado propriamente dito. O que realmente preocupava Simão não era o seu pecado, não era o perdão de Deus, mas escapar do juízo de Deus. Simão ouviu o Evangelho, viu os milagres, processou a sua fé em Cristo, foi batizado. No entanto, nunca chegou ao novo nascimento. E finalmente, amados, nós vamos ver agora dos versículos 26 ao versículo 40, que a evangelização precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o teu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, sentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te dele, aproxima-te desse carro e o acompanhe. Correndo Felipe ouvindo ler o profeta Isaías, e perguntou: compreendes o que está lendo?
Ele responde: como poderei eu compreender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que este estava lendo era: foi ele levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo, perante o teu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, que ele poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala-se de si mesmo ou de outro alguém? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhes a Jesus. E seguindo eles adiante, eles caminho afora foram chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram na água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Felipe. Não vendo mais o eunuco, a esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, amados, o Espírito de Deus dirige as pessoas. Felipe, para o deserto, foi dirigido pelo Espírito Santo para lá, aonde viajava o eunuco da Etiópia, que precisava de esclarecimentos espirituais. Interessante, nós vemos aqui a ação do Espírito Santo, amados, e como Deus se preocupa com a alma das pessoas, como Deus se preocupa com a vida das pessoas. Naquele deserto longínquo, aquele ser humano precisava das palavras, da sabedoria do Evangelho de Jesus Cristo. E nós vimos que foi exatamente nesse momento, ele estava lendo em alta voz o livro de Isaías, mais precisamente o capítulo 53, o versículo 7, que dizia que ele foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Naquele exato instante, depois daquele homem crer em Cristo Jesus, eles encontram as águas e assim o homem foi batizado. É preciso entender que uma vida vale todo o investimento do mundo. Filipe sai de um avivamento na cidade de Samaria e vai para o deserto por orientação divina. Quando o homem se interessa por Deus, logo descobre que Deus também se interessa pelo homem. Porque o eunuco estava lendo as Escrituras, Deus lhe enviou o intérprete das Escrituras. Deus tira Felipe da multidão e o envia para evangelizar uma única pessoa no deserto. Para Deus, uma vida vale mais do que todo um investimento. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Precisamos estar dispostos a pregar para uma multidão, mas também para uma única pessoa. Seja o nosso meio, seja no deserto, nós precisamos ir lá fora onde os pecadores estão para levar a Jesus Cristo. Felipe obedeceu prontamente. As missões são obra urgente. Nos diz a história que Hudson Taylor começou o seu ministério em 1857 em Ningpo, na China, e levou a Cristo o Senhor Nai. E certo dia o Senhor Nai pergunta a Taylor: há quanto tempo vocês conhecem o Evangelho lá na Inglaterra? Taylor responde: há muitos anos. E com profundo sentimento o Senhor Nai responde: meu pai morreu sem conhecer o Evangelho. Por que vocês demoraram tanto? Por que vocês não vieram antes? Nós temos de anunciar com extrema urgência o Evangelho de Jesus Cristo. O missionário escocês Alexander Duff, depois de investir longos anos de sua vida na evangelização na Índia,
voltou à Escócia, sua pátria, para cuidar de sua saúde e despertar novos obreiros. E numa seleta assembleia de jovens, pregou um sermão com senso de urgência e fez um apelo veementemente para que os jovens se levantassem como missionários. Nenhum moço atendeu. No entanto, Duff ficou tão abatido que teve uma parada cardíaca no público. Correram com ele para uma sala anexa ao templo e lhe massagearam o peito para trazer de volta ao seu pleno vigor. Ao recobrar as suas forças, rogou aos médicos que o levassem novamente de volta ao público e, com voz embargada pela emoção, dirigiu-se aos jovens novamente e lhes disse: se a rainha da Escócia vos convocasse para ir a qualquer lugar do mundo numa missão diplomática, vocês iriam com orgulho. No entanto, o Rei dos Reis, aquele que deu a sua vida por nós, vos convoca para atender o seu chamado e não quereis ir? Pois eu irei, já velho e doente. Não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos morrerei às margens do rio Ganges, e os indianos saberão que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes as boas novas do Evangelho. Nesse momento, dezenas de jovens, tocados pelo poder da palavra, levantaram-se e atenderam ao chamado de Deus e foram para a Índia como missionários. Felipe usou essa mensagem tanto no evangelismo de massa, como em Samaria, como no evangelismo pessoal no eunuco no deserto. Em ambos os casos, vemos semelhante resposta. Creram e foram batizados, e houve a mesma alegria. As pessoas eram diferentes em raça, posição social e religião. Os samaritanos formavam uma raça mista, composta por cidadãos comuns que reverenciavam a Moisés, mas rejeitavam os profetas. Tinham sido iludidos por um mágico. O etíope era um africano rico que lia os profetas, rejeitado por eles. Apesar das diferenças, Felipe apresentou a ambos a mesma mensagem. A nossa missão, amados, é tornar a mensagem do Evangelho compreensiva para os perdidos. Pois ao entenderem as boas novas de Jesus Cristo, eles se arrependerão. O mesmo Espírito Santo que usou Felipe para alcançar o eunuco, quer usar eu e você para levar as boas novas de Jesus Cristo à nação, à nossa cidade, ao nosso estado, à nação, ou a qualquer outro lugar. Que as pessoas, que possamos esperar obedientemente grandes coisas de Deus e realizarmos grandes coisas, para que Deus, enquanto levamos o seu Evangelho ao mundo, Ele pode nos ajudar, Ele pode nos fortalecer em nome de Jesus. Eu quero orar com você, aonde quer que você esteja nesse momento. Eleve seus olhos, seus pensamentos a Deus e vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que nós tivemos de estudar um pouco mais a Tua Palavra. Abençoe, Senhor Jesus, cada pessoa que esteja ouvindo, que ouviu essa palavra, que o Senhor possa vir aos seus corações, Senhor, dando-lhes alento, dando-lhes, Senhor Jesus, o consolo do Teu Espírito Santo. Que o Senhor Jesus estenda a Tua mão de poder sobre a nossa nação, sobre o planeta Terra, Senhor, que está passando por situações tão adversas. Mas nós cremos na Tua providência, nós cremos na Tua cura, Senhor. Abençoa o Senhor Jesus como igreja, fortalece, Senhor Jesus, a nossa liderança e que nós possamos entender que o Teu Evangelho precisa ser pregado. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.